Olá! Seja muito Olá, Simone. bem-vinda! Muito obrigada. Nossa, que Que, oportunidade. que grande honra, minha amiga, te ter aqui. Olha, gente, eu comecei chamando a Deise de amiga porque, de fato, o direito traz uma série de surpresas bacanas. Nelson está aqui conosco, Deise. Nelson foi, né, e junto com a Tânia, foram os primeiros participantes da primeira live do Ai, que projeto. legal. E esse ano aqui está reservado aos amigos, né? Porque não tem Tá. nada mais satisfatório do que a gente unir expertises, unir conhecimento, em prol também, né, da celebração das boas amizades que a gente constrói ao longo das nossas carreiras, né? Exato. Então, Nossa. é uma grande honra estar com os meus parceiros de trabalho, de escola, né, de tanta coisa bacana. Então, eu estou muito feliz de tu teres Ai, aceito esse convite, né? De falarmos. Opa! Agora acho que a Deise caiu um pouquinho, daqui a pouco ela volta aí de novo. E então eu ia falando sobre amizade, querido Nelson, então, muito obrigada por estar aqui de novo conosco, tu que és uma grande referência no agronegócio. A nossa live voltei. voltou. Não, Voltei. Não sei o que aconteceu, faz mas voltei. parte, Daisy, na verdade, ao vivo é isso mesmo, né? A gente Isso aí. tem esses perrenguinhos e o bom do ao vivo é isso, né? Que a gente é É, humano, atrás dos livros a gente somos seres humanos, né? Então tá tudo certo. exatamente. Isso aí. Ah, Simone, eu que tenho que agradecer, né? Porque eu sei de todo o empenho, toda a dedicação para fazer o projeto Compasso iniciar e tá decolando agora. Então, assim, participar de uma das primeiras lives, né? De de uma das primeiras oportunidades aqui. E para a gente discutir um tema que é tão caro para mim, né? Que é tão Nossa. especial, eu fico muito feliz. A honra é toda minha e é uma alegria bem grande mesmo, de verdade. Ai, que bom, Daisy. Eu fico super feliz mesmo. E olha que bacana. A Daisy, gente, eu quero começar falando sobre quem é a doutora Daisy Sacaro Laurindo. A doutora Daisy, que vai se apresentar depois, né? Obrigada, Nelson. Olha, é muito bom realmente partilharmos dos bons amigos e dos grandes conhecedores do nosso direito brasileiro, que é o que o Projeto Compasso quer fazer, unir realmente pessoas que se dedicam, né, incansavelmente a buscar um ensino de qualidade, né? Um ensino que realmente focado na melhor qualidade do que a gente possa oferecer. Então, esse é o objetivo do nosso projeto Compasso. Gente, doutora Deise Sacaro Laurindo, né? Minha conterrânea de Caxias do Sul, uma excelente, uma das melhores tributaristas desse país. Ela é uma das nossas referências doutrinárias. Então, aos alunos do projeto que estão nos acompanhando, só para vocês entenderem quem é ela é autora do artigo publicado, né, no IBDT, né, no Instituto Brasileiro de Direito Tributário, uma revista na revista 47, uma revista respeitadíssima, né? A gente sabe que não é qualquer pessoa que publica lá, não, né? Então, ela justamente publicou, né, o tema da nossa live de hoje, né, que é a imunidade tributária do ITBI e os reflexos do tema 796 de repercussão geral no nosso STF. Então, esse artigo é um primor desse tema do ITBI, né? E é por isso que ela está sendo convidada, justamente por ser uma das referências doutrinárias aqui do nosso projeto Compasso, né? Então é uma grande satisfação a gente poder tê-la presente aqui conosco nessa live, que ficará gravada para quem não puder nos acompanhar ao vivo. E quero, Daisy, que tu comeces nos contando rapidamente, né, a tua história, que é uma história interessantíssima e super disruptiva, né? A Deise tem uma experiência, uma grande bagagem no direito tributário e eu tenho sempre a satisfação de apresentá-la dessa forma. É uma grande honra tê-la do nosso lado, né? Ah, Então, muito Deise, nos conta um obrigada. pouquinho aí como é que foi, né, essa tua trajetória no direito tributário e da onde tu vens e para onde tu irás. Essa é a ideia da tua apresentação. Joia. Bem, como a Simone disse, né? Me chamo Deise, então, e eu sou graduada aqui pela Universidade de Caxias do Sul em Direito, né? Somos conterrâneas, quase contemporâneas, né, Simone, É de verdade. faculdade, inclusive. Sou pós-graduada em Direito Tributário pela Unisul, em Direito Empresarial pela FGV, mas desde o início, assim, lá
da faculdade, quando eu tive a oportunidade de estagiar, inclusive com um professor muito querido que me ensinou muito, inclusive nosso professor, né, Simone, em É comum, eu verdade. despertei esse interesse sobre o direito tributário. E foi aí que começou, né? Comecei a estudar, comecei a me empenhar, meu trabalho de conclusão de curso foi nesse sentido. E aí, em 2004, eu ingressei na carreira federal, né, de servidora federal. Eu fui servidora da Justiça Federal de 2004 até 2022, quando então eu pedi exoneração justamente para fazer o caminho de volta, né? Eu retornei à advocacia, vamos dizer assim. E desde Perfeito. então, né, sou assim, então, a minha carreira na advocacia é relativamente recente, mas posso me considerar, eu acho, uma veterana, né, como Sem operadora do dúvida. direito, né? A gente tem sempre agrega essa bagagem, né, o conhecimento dos dois lados, que só soma sempre, né? Com E certeza. ao longo desse tempo todo, lógico, né, trabalhando, a gente sabe que grandes questões tributárias, grandes discussões sempre estão na pauta dos tribunais, né? Então eu tive a oportunidade também de ver muitas delas nascerem, florescerem e serem julgadas ao final, que é muito interessante. E uma Fantástico. dessas foi justamente a do ITBI, que embora não fosse, né, a competência do órgão onde eu trabalhei, me despertou bastante interesse, que foi o que gerou, né, a ideia de escrever o artigo. E hoje é um assunto que continua sendo caro para mim, sobre o qual eu adoro falar, e é mais uma razão pela qual eu me sinto muito feliz por esse convite, inclusive, né? Nossa, e ainda mais que tu és uma das nossas doutrinadoras, né? Como eu falei agora há pouco, né? Então, Ah, imagina. falar sobre isso com quem escreveu sobre esse tema e com quem, né, ao longo dos nossos cursos, a gente tantas vezes usa de referência, de fato é uma coisa muito significativa essa live de hoje, gente. Então, Daisy, primeiro, né, como advogada, né, eu sou uma advogada raiz, né, eu sempre quis advogar, aliás, era uma estranha no ninho nos bancos escolares da faculdade, porque todo mundo queria ter essa trajetória de ir para algum concurso público e eu lá, né, não, eu quero advogar, né. Não sei se isso é bom ou ruim, mas sei que eu me sinto muito grata de ter escolhido essa carreira e mais grata ainda de tu teres então migrado, né, do serviço público para a advocacia, que é essa colcha de retalhos maravilhosos, né, que nos traz uma série de oportunidades todos os dias de vivenciarmos experiências significativas. E na matéria tributária nunca tem, não tem tédio, né, Deise? A Não. gente vai falar falando do divertidamente que está na moda, né? O tédio não é um personagem que acontece na matéria tributária. Não, não Justamente, é uma emoção que ocupa espaço nas nossas não. vidas, né? Definitivamente não morreremos de tédio na área tributária. E Não. amém, né? Que assim seja, porque isso faz com que a gente possa rediscutir de tempos em tempos tantas coisas que acontecem, né? Daisy, eu quero aproveitar o máximo tempo contigo, porque eu sei que a tua densidade teórica é gigantesca. As tuas vivências embora curto período da advocacia foram inúmeras, algumas delas muitas vezes partilhadas, né, com os meus parceiros e né, com o Uhum. hall de clientes do próprio escritório, né, e com tantos alunos também do Projeto Compasso. Eu vou começar te fazendo uma pergunta que parece banal, mas eu gosto muito da gente começar sempre por conceituação. Por quê? Certo. Conceito é o que muitas vezes direciona o que é certo ou errado, ou o que pode ou não ser discutido na matéria tributária, na verdade. A gente sabe que ciência jurídica não é uma ciência exata, mas conceituar os tributos faz toda a diferença, né? Então, Sem dúvida. me diga, né, o que é o ITBI, né, e qual que é a base legal desse imposto? O que diz a nossa legislação sobre esse imposto na atualidade? Perfeito. Não. Não, até porque muitos dos teus seguidores já são iniciados no direito, né, Simone? Mas eu sei que muitas pessoas te seguem por interesse também da própria entrega de conteúdo, mas que sequer são da área do direito. Então é bom que a gente comece do começo, para que quando a gente chegar na conclusão estejamos todos na mesma página. Ótimo, Perfeito. né? Começarmos por aqui. Então, o que a gente pode dizer sobre o ITBI, né? Iniciando, vamos começar do contrário. Pode ser, a gente começa da previsão para daí eu explicar como é que funciona o ITBI.
Quando a gente vai analisar qualquer tributo, né, no nosso ordenamento jurídico brasileiro, a gente tem que primeiro olhar lá para a nossa Constituição Federal, né? Perfeito. Ela é a nossa lei maior, ela é a balizadora, ela é quem estabelece as premissas que precisam ser seguidas, né? A Uhum. partir daí, então, a gente começa a desdobrar a regulamentação dessas legislações. E quando a gente olha lá para a nossa Constituição, ela define, né, as competências dos entes tributantes, que são União, Estado, municípios e Distrito Federal, né? E ao definir essas competências, quando ela diz lá, olha, União, você vai poder tributar renda, Estado, você vai poder, por enquanto, pelo menos, tributar a circulação de mercadorias e serviços, né? Nós temos uma Amanhã a gente não reforma sabe o aí. que vai acontecer, mas por enquanto é isso aí, né? Temos uma reforma aí em andamento que a gente sabe, né, que vai suprimir dois dos principais tributos que nós temos hoje em voga, mas, enfim, não vamos fugir ao assunto, né? Claro. Então, ela define essas competências e quando ela chega lá no município, ela atribui ao município a competência para instituir impostos sobre a transmissão onerosa inter vivos de imóveis, né? O que a gente entende sobre transmissão onerosa? É tudo aquilo que eu tenho que ter uma contrapartida, né? Pode ser uma compra e Excelente venda, pode ser ponto. né? Isso é bem importante para que a gente tenha bem em mente, né? Uhum. Tem que ser oneroso, eu tenho uma contrapartida aqui. Então, o exemplo clássico que a gente tem são as compras e vendas, né? Eu vendo meu apartamento para você, você vai ser contribuinte do ITBI, Do né? TBI. Dependendo Perfeito. do local, exatamente. Então, essa é a previsão constitucional aqui da delimitação da competência do ITBI. Aí, quando a gente desce, né, um andar aqui nessa hierarquia legal, nós encontramos o Código Tributário Nacional. O que define o Código Tributário aqui para o ITBI? Né? A Constituição diz que o Código Tributário vai dirimir controvérsias relativas à competência, né? Estabelecer normas gerais em matéria tributária e, Uhum. inclusive, delimitar o que a gente chama de limitações que a Constituição traz a esse poder tributante de qualquer das três esferas, né? Essas limitações. Então, o nosso Código Tributário Nacional, ele tem esse papel. Ele vai fazer essa limitação desse poder de tributar, ele vai estabelecer mais alguns parâmetros e critérios aqui que vão ter que ser obedecidos por todos os estados, municípios e União. E Perfeito. particularmente em relação ao ITBI, isso é bem importante, né, Simone? Porque nós temos 5.568 municípios no Brasil. Dados de hoje, Daisy. Não vou dizer para ti que pesquisei isso hoje, mas até a última É que vez, eu né? Não sei gostei se estamos contando. Adorei a precisão do número, né? Exato. Eu normalmente em aula falo mais de 5.000 municípios. Isso, Adorei a não, tua precisão. são 5.000. Me interessei pelo número porque quando começou a discussão justamente da reforma tributária, de nós termos um imposto que substitui ISS e ICMS, a primeira pergunta que eu me fiz foi: como é que nós vamos Nossa. acomodar os interesses de quantos municípios mesmo? Aí eu fui pesquisar. Então, naquele dia, éramos 5.568 municípios no Brasil. Então, Nossa. não é um exagero a gente dizer que são milhares de legislações tributando ITBI. Por isso que a gente tem o Código Tributário Nacional acima, né, dessa legislação municipal, porque justamente é ele quem vai definir aí mais alguns desses critérios, né, e regulamentar essas limitações da Constituição, porque isso cabe à lei nacional. Claro, Né? ou seja, Deise, a gente não pode ter um município que resolva inventar um novo fato gerador, né? A gente tem que estar pautado na legalidade, na minha visão, Exatamente, né? exatamente, Pelo isso menos aí. até agora, 1911, é assim que funciona no país, né? Isso mesmo. A gente tem que sempre observar justamente essa cadeia hierárquica, né, da Uhum. legislação que trata dessas competências, né? Então, quando nós chegamos na esfera municipal, obviamente que sendo um tributo de competência do município, ele vai poder exercer essa competência, né? E aí Uhum. a gente vê, por exemplo, a fixação das alíquotas, Uhum. né, que Que bastante se diferem muito. discute, diferem muito, são bastante diferentes de municípios, às vezes lindeiros, né? A pessoa Uhum. tem um terreno de um lado e um terreno de outro do limite do município e a tributação é diferente Diferente, numa mesma operação, né? claro. E porque isso está na esfera de competência do município, ele pode fixar a sua alíquota, assim como ele pode também conceder uma isenção. Só quem tem o poder de tributar vai ter o poder de isentar também, né? Perfeito. Então, é aqui que a gente trabalha, assim, a gente olha para essas três camadas de legislação, né? Constituição Federal, Código Tributário Nacional
e depois os códigos tributários municipais ou legislações que especificamente tratem, né, do ITBI. Perfeito. Tânia, querida, estou dando um alô aqui também à nossa participante da live do Crédito Rural, da prorrogação e da recuperação judicial. Obrigada, queridos amigos, por estarem conosco novamente. Sempre uma honra, né, estar aí com esses professores tão importantes aí, e referências, né, nos nossos cursos do Projeto Compasso. Daisy, eu vou pegar o teu gancho sobre base legal, né, sobre o que é o ITBI, a questão de que tu bem mencionaste sobre a seção onerosa de bens, né? E eu vou engatar já direto no nosso tema, porque assim, nós que trabalhamos com planejamentos patrimoniais, sucessórios, empresariais, rurais, né? A gente sempre se depara com esse desafio, que é da fase 1, que eu digo, né? Do primeiro momento de organização patrimonial, que é o momento que a gente define se nós aportaremos ou não o nosso conjunto de bens para dentro de uma pessoa jurídica. Claro que isso tudo depois de uma detida análise de caso concreto, né? Como minha parceira de trabalho, tu sabes que a gente não trabalha no achismo e muito menos em modelos prontos, a gente sempre trabalha com a alfaiataria, com a customização de caso concreto. Então, uma vez definido que o conjunto de bens daquelas pessoas, né, possa ser entregue a uma pessoa jurídica, né? Nós estamos diante. A pergunta aqui que eu vou fazer é uma pergunta diferente daquela que a gente mais ou menos combinou. Nós estamos diante dessa base legal, ou seja, é uma cessão onerosa, né, quando a gente transfere um bem da nossa pessoa física para um CNPJ em que nós mesmos estaremos por trás dessa participação societária, seremos sócios dessas empresas. Existe essa conformidade com o conceito básico de TBI, que é uma cessão onerosa de bens imóveis? Que está provocação. É uma pergunta e tanto, né? Porque se nós formos pensar que, na verdade, eu estou. É uma espécie, não é um termo técnico aqui, Uhum. interpretem assim, né? Mas para a gente, só para efeito de exercício da provocação, é uma espécie de permuta que eu faço, né? Eu estou Perfeito. entregando um bem e, em troca, eu vou receber cotas representativas da minha participação naquela sociedade. Uma espécie de, né, mano a mano, vamos chamar assim, né? Exatamente, um mano a mano, exatamente, né? Não por outra razão, inclusive, que a Lei 9249, né, prevê lá no seu artigo 23, que no momento em que eu faço esse aporte pelo valor que eu tenho o imóvel declarado no meu imposto de renda, né, o valor de custo, ele não vai sofrer incidência do imposto de renda sobre o ganho de capital. Nós não teremos esses ganhos Perfeito. de capital, né? Perfeito. Esse fato gerador, se ele acontecer, ele acontecerá no momento da alienação das cotas ou no momento da alienação desse imóvel já lá como patrimônio da pessoa jurídica. Perfeito. Então, a gente tem aqui, na verdade, é difícil imaginar esse critério oneroso, Uhum. né? Embora nós tenhamos a transmissão, isso é muito evidente, né? Sai da propriedade do sócio, passa a ser da pessoa jurídica, e é uma premissa de que essas duas personalidades sejam completamente distintas, inclusive, né? Para que a coisa funcione, né, Simone? Excelente. Então, oneroso, eu não tenho uma resposta objetiva para te dar, mas não me parece oneroso. Naquele conceito de oneroso, quando a gente imagina uma compra e venda, uma permuta por outro imóvel. Uma transferência financeira, né? Uma valorização monetária, né? Que aí, vamos lá, totalmente diferente do que acontece nas compras e vendas, em que, de fato, né, nós temos uma transferência e uma mudança de titularidade. Exatamente. Né? Nós temos dois agentes participando aí, dois agentes de fato distintos, né? Que não se comunicam aqui, não são relacionados, né? Na pessoa jurídica é diferente isso, né? Eu estou aportando imóvel para a pessoa jurídica da qual eu serei sócia. Então, né, esse conceito de onerosidade, já aí a gente já faz essa indagação. Essa indagação. Mas não bastasse isso, a gente tem lá, voltando para a Constituição Federal que eu mencionei lá no início, né, que eu inverti a minha resposta justamente para que ela caminhasse nessa lógica, a Constituição diz que não.
né? Então, Perfeito. oneroso ou não, o ponto quase se torna irrelevante no momento em que a gente olha para a nossa maior lei, que estabelece uma limitação do poder tributário, do poder tributante municipal, né, de fazer incidir esse TBI nessa operação, né, porque ela diz claramente que o imposto previsto lá no inciso 2 do artigo 156 não incidirá sobre a transmissão do imóvel nem integralização de capital de pessoa jurídica. Né? Então, nós E, temos e isso, uma e isso imunidade é a aqui. tão chamada imunidade, né, Deise? Porque, assim, Isso. pegando um pouquinho do tecnicismo tributário, né, a gente sabe que o efeito zero é o que se busca, né? Então, dentre as não incidências tributárias, a gente tem, né, por hora, a imunidade, Constituição Federal, e temos também as isenções que estão lá adstritas ao Código Tributário Isso. Nacional, né? Então, a Constituição, na tua visão, foi muito clara. Ela disse para a formação de capital social de empresas com transferência imobiliária, não há Exatamente. incidência de TBI. Não incidirá, isso aí. E a gente sabe que quando a Constituição menciona uma não incidência, na verdade, tecnicamente, como tu bem disseste, é uma imunidade. Né? Uhum. E a gente chama essas imunidades, inclusive, de limitações ao poder tributante. Né? E é O município não interessante. pode inventar de dizer diferente. Não, não, em princípio não. Então, o que que a gente tem aqui? E é interessante até, Simone, que a gente entenda por que das imunidades, né? Por que que a Constituição Perfeito. Federal se preocupou com isso? O que que quis o Constituinte? Quando ele imunizou, por exemplo, né? Eu sempre uso esse exemplo porque eu acho ele o mais emblemático. A imunidade sobre os livros. O que que o Constituinte queria com isso, né? Como a nossa Constituição desenvolve uma série de direitos e garantias que são assegurados a brasileiros e estrangeiros residentes no país, ela quer que esses direitos e garantias efetivamente cheguem ao cidadão, né? Eles querem que isso, o Constituinte queria que isso de fato fosse alcançado, que não fosse uma mera alegoria no novo texto da Constituição de 88, né? Uhum. Então, quais foram as ferramentas inicialmente previstas lá na própria Constituição em matéria tributária para que isso se realizasse? Eu vou, eu vou imunizar determinadas operações ou pessoas, né, a depender do tipo de imunidade que a gente estiver falando aqui, da incidência do imposto. Uhum. Isso aconteceu com os livros, por quê? Porque é uma forma de eu tornar mais acessível a educação Perfeito. a toda a população, né? Eu torno isso mais democrático. Então, porque no momento em que eu gravar um livro com um tributo, já é um produto que não é acessível a muitas pessoas. Imagina se eu gravá-lo com um tributo, né? Claro, Então, aí claro. quando a gente traz esse racional assim para o ITBI, o que será que quis o Constituinte, né? Quando ele imunizou o ITBI na operação de integralização? Ele quis fomentar a economia. Ele quis que essa Certo. movimentação patrimonial fosse mais fácil, né? Para que as empresas fossem formadas, para que as sociedades fossem formadas. Porque uma empresa formada, ela gera emprego, ela gera renda, ela gera Claro. riqueza no seu entorno, né? Claro, nós estamos falando de um verdadeiro incentivo à circulação de riquezas no país, né? Ao empreendedorismo Isso, brasileiro, né? E exatamente. interessantíssimo tu entrares nesse ponto. Até o Nelson comentou agora há pouco, né? Que isso tudo muito veio à tona depois da lambança lá de Santa Catarina, que a gente vai falar muito hoje. O tema 796 é o nosso foco aqui da live, Nelson. E a Tânia comentou muito bem agora que, embora a compreensão legal seja clara, infelizmente, os municípios tributam, né? E a gente precisa lutar contra essa prática. E esse é um dos grandes objetivos da live, gente. A gente entender o que de fato foi julgado lá pelo STF, se há uma conformidade ou não com o que nós corriqueiramente temos em termos de formação de capital, especialmente quando nós falamos de holdings, ou de administradoras de bens, ou de empresas formadas com capital imobiliário, né? E é nesse ponto que a Deise muito bem colocou, né, dessa intenção constituinte de fomento, né, à função social das empresas e dos negócios, que a gente não pode perder de vista esse nosso direito de lutar, gente, porque eu e a Deise tive a oportunidade de trabalhar muitas vezes com a Deise nesse tema, né, com diversos municípios, e a gente sabe que houve uma distopia, né, Deise? Houve eu diria até uma venda, né, quando a gente fala do tema 796, né, no sentido de absorção da correta interpretação desse julgado. Então, eu já vou entrar aqui, né, nesse ponto, né, pegando o teu gancho de, bom, se a Constituição neste momento, né, naquele momento, disse formar capital com bens imóveis
há uma imunidade, o que aconteceu nesse famosíssimo tema 796, que foi em repercussão geral? O que é que foi julgado? O que Santa Catarina explodiu aí, como o Nelson muito bem colocou? Exatamente, foi o tema 796 acabou sendo um marco aqui, né? A gente tem a imunidade antes e depois do tema 796, né? Mas me parece, né? Deise, se tu me Sempre. permitires, Pois não. antes, desculpa a interrupção, eu só quero fazer um paralelo aqui antes de tu entrar muito no tema 796, porque até o julgamento, o que a gente buscava muito, né? A chamada isenção condicionada, né? Que está vinculada não à Constituição Federal. Muitas vezes nos requerimentos administrativos, no momento de formação de empresas, a gente buscava aquela isenção condicionada, condicionada ao quê? A preponderância de atividades imobiliárias no curso do tempo, né? Então, normalmente, 3 anos após, ficávamos monitorando essas receitas, porque o Código Tributário Nacional explica o que é atividade preponderante. Então, a gente tinha um universo diferente do que aconteceu depois do 796. Então, eu diria, quero ousar aqui a dizer que o 796 nos trouxe oportunidades, né, dentro do campo da não incidência. Então, parênteses fechado, com o perdão da minha interrupção, né, só para a gente falar desse lapso temporal, porque durante muitos anos em sala de aula, os meus alunos sabem disso, eu muitas vezes não ia pela, né, não indicava ir pelo caminho da imunidade, né, indicava justamente falarmos de isenção, que é o que normalmente as normas municipais repetiam nas suas leis orgânicas, né? Então, nos conta o que aconteceu no 796, Isso, que mudou exatamente. tudo. Exato, veio justamente em função, inclusive, de uma interpretação conferida a esse dispositivo que traz essa ressalva na Constituição e depois é replicado, né, no nosso CTN e na maioria dos códigos tributários municipais também, né? O que diz lá a Constituição, né, no 156? Eu vou até pegar minha cola aqui, porque Pegue, por fica mais favor. fácil, Graças né, a Deus eu a gente não encontrar. tá mais prestando exame, a gente não é mais assim, não vai ser pega Não tem colando. mais. Não. O 156, para ler bem direitinho aqui, né, o parágrafo 2º prevê que o imposto previsto no inciso 2, que é o ITBI, não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, que já falamos aqui. Para mim, isso é uma imunidade clara que o texto da Constituição traz, né? E realização de capital, nem sobre transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão, extinção da pessoa jurídica, salvo se, e é aqui que entra, né? A vírgula. Isso aí, atividade preponderante do adquirente for a compra e venda de bens ou direitos, locação, enfim, a atividade imobiliária que a gente já está habituado, né? Essa preponderância daí veio regulamentada lá no Código Tributário Nacional, que estabelece que é 50% ou mais, né, da receita dessas atividades. E aí estabelece esses critérios temporais que chamam a atenção ou não estão na Constituição. Né? Essa preponderância é avaliada 2 anos antes ou depois da incorporação, 3 anos depois se é da constituição da pessoa jurídica, mas esse critério temporal a gente não está aqui. Mas isso é só Foi lá na legislação, né? infraconstitucional depois, né? Por Depois. isso essa diferença Exato. entre imunidade e isenção. Isso, mas não foi isso que o tema 76 abordou, né? Essa é só uma observação mesmo que me chama a atenção, porque nós não temos a fixação desses prazos, né? Claro. Mas, enfim, está no CTN, a gente segue ele, né? O que fez o tema 796? O município lá de Santa Catarina que explodiu o assunto. Né? Muito bem falado pelo Nelson, né? Exatamente, como diz o Nelson. Vamos pegar números redondos aqui e mais ou menos traçar o caso concreto para que quem está assistindo entenda, né? Em Santa Catarina, então, um sócio ou um grupo de sócios decidiram aportar ao capital social de uma pessoa jurídica 17 imóveis. Esses imóveis somavam mais ou menos lá, valor de custo, R$802 mil, né? Só que, em vez de eles integralizarem esses imóveis todos na conta de capital, de acordo lá com a 9249, né, os R$802 mil, eles optaram por fazer uma estrutura diferente e completamente dentro da possibilidade que a lei permite a isso, né? Eles não eram obrigados a fazer dessa forma, aportar integralmente. Optaram, então, por constituir um capital de R$24 mil e uma reserva de ágio aqui, uma reserva de capital, né, de R$778 mil. O município olhou para essa operação e disse o seguinte: eu imunizo os R$24 mil.
Mas os 778 mil não, porque nós não estamos falando aqui de integralização de capital. E aí começou a celeuma, né? Discutiram em primeiro grau, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina subiu para o STF, porque afinal estamos tratando aqui de uma imunidade, né? Claro. E cabe ao STF a última palavra. E no tema 796, em agosto de 2020, o ministro relator do acórdão, que foi o ministro Alexandre de Moraes, fez lá o seu voto, né, desfavorável ao contribuinte no caso, reconhecendo a incidência do ITBI sobre esse excedente ao capital social, né, que foi assim tratado, e fixou a tese, vamos ver se eu acho a tese aqui para também ler bem direitinho, né? A tese dele foi a seguinte: a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Essa é a tese. Mas aí, a minha pergunta sempre é: eu posso aplicar uma tese sem olhar para o caso concreto? Eu posso ignorar as nuances e as peculiaridades que foram tratadas, a situação fático-jurídica daquele Exato. caso que acabou desaguando nessa tese? E aí vamos para a prática, Deise, pegando aqui teu gancho. Quantas vezes nos processos corriqueiros de formação de sociedades nós nos utilizamos de uma conta de reserva de capital? Eu, como profissional, né, na área de holding, nunca utilizo essa conta de reserva de capital. Nós falamos, voltar para o mano a mano, né? A gente utiliza uma relação a cada R$ 1 de imóvel equivale a uma cota social dentro da empresa. Nós não estamos fazendo, né? Nós estamos formando, então, tu falaste uma coisa fundamental. Nós não podemos utilizar como paradigma para todas as formações societárias com bens imóveis algo que tem uma especificidade que foge, né, e muito, léguas, eu diria, né, cavalgadas, eu diria, né, do que é o corriqueiro da formação societária no país, né? Então, isso é muito importante. Exatamente. A gente não pode aplicar uma solução idêntica, né, engessada a casos diversos, assim como nós não podemos também tratar casos iguais de formas diferentes, né? Inclusive, não foi isso que o próprio sistema de precedentes, né? Porque esse tema 796 é tão relevante assim, Simone, e de novo aqui puxando para aqueles não tão iniciados, né, no direito, porque quando os tribunais superiores decidem nesse regime de afetação de um recurso que gera uma grande controvérsia, que ele pode causar efeitos assim para inúmeros casos semelhantes ou idênticos, no mínimo uma semelhança muito estreita é necessária aqui, então se decide um chamado de paradigma e depois essa decisão vai provocar efeitos, né, vai ser pulverizada pelo país todo, perfilhada, juízes e tribunais. Então é o que a gente tem ali. Só que o que é o ponto central da questão aqui que me parece, né? Cabe justamente a cada caso que for discutido analisar se ele se alinha ou não àquele caso que foi decidido no STF, né? Porque se nós temos critérios aqui fáticos jurídicos distintos, nós não podemos aplicar a mesma situação. Claro. Né? Então, se nós não temos uma conta de reserva formada, se a integralidade daquele valor de aquisição, né, aquele valor declarado no imposto de renda, foi aportada à conta de capital, nos termos da legislação, então nós estamos, na verdade, de acordo com a própria decisão, porque o próprio ministro Alexandre de Moraes menciona, né, que ele diz que, agora não vou ter aqui o parágrafo assim, exatamente para dizer para vocês, mas que ele, aqui, nada impede que os sócios ou acionistas contribuam com quantia superior ao montante por ele subscrito e que o contrato social preveja que essa parcela está classificada como reserva. Essa convenção se insere na autonomia da vontade dos subscritores. O que não se admite é que, a pretexto de criar-se uma reserva, pretenda-se imunizar o valor dos imóveis excedente às cotas subscritas. Ou seja, então, ele entrou especificamente no caso, né? Exato. E aí houve, gente, uma distopia total da interpretação desse julgado, né? Não te parece, Deise? Porque o que acontece? O próprio ministro, né, fez, né, no seu desenrolar do voto, que eu e tu já lemos inúmeras vezes, e como nós somos aguerridas brigadoras, né, com o município, a gente gosta de um box com municípios, né,
a gente fala muito sobre, a gente exercita muito né, o que o voto trouxe, e de fato a gente criou aí uma situação dentro da Constituição Federal que traz, na minha visão, e certamente na tua, uma imunidade que sim tem condições e uma imunidade que não tem condição alguma. É isso que tu te referes quando tu diz é uma faculdade do empresário criar uma reserva de capital. Mas se ele não criar, e aí? Ele é impelido a pagar ITBI? Exatamente, né? Porque aí o que a gente começou a observar, né? E com todo respeito a quem interpreta de forma diferente, né, Simone? O legal do direito, o que nos instiga no dia a dia é justamente a pluralidade, né? É a gente poder discutir. Mas me parece equivocado aqui, né, a interpretação que muitos municípios têm dado, não todos, de novo, nós temos 5.568, né? Eu não estou falando em nenhum específico, mas a gente tem observado um movimento nesse sentido de muitos deles, é que eles tomam essa tese, eu posso tributar o excedente ao capital, que neste caso concreto era uma reserva de capital formada a partir do valor do custo de aquisição daqueles imóveis que não foi integralmente alocado à conta de capital. Ou seja, um valor informado pelo próprio formador deste capital. Não algo aleatório, inovador, né? Exatamente. O que a gente tem visto é um município, ele adota essa tese e ele olha para a operação de integralização e diz, muito bem, você tem um imóvel adquirido em 1900 e lá vem o zorro, né? E você está aportando ele ao capital pelo valor lá da época da aquisição, há 30 anos atrás, por exemplo. Evidentemente que esse imóvel, se nós formos considerar uma avaliação de mercado, ele sofreu uma diferença aqui, um incremento ao longo desses anos todos. Isso é óbvio, né? Mas eu estou declarando ele pelo valor de custo porque a lei federal assim me oportuniza, né? E eu estou alocando todo o valor dele de custo à conta de capital social. Eu não estou fazendo nenhum tipo de reserva aqui. Então, o que os municípios têm interpretado? Eu olho para essa operação, eu faço a minha avaliação deste imóvel, de acordo com um valor de mercado, ou estimativa fiscal, ou um valor de referência, ou uma planta de valores, né? A nomenclatura muda de acordo com o município em que nós estivermos aqui tratando. E ele apura esse excedente com base nesse critério. Ele toma aquele valor declarado pelo contribuinte, integralmente declarado na conta de capital, né, integralizado a conta de capital, apura esse excedente por conta própria, com base a chamada estimativa fiscal, né? Ou seja, criaram, né? Em alguns lugares é o VTN, em outros lugares é próximo do IPTU, outros lugares o município deu uma andadinha de drone pela cidade, decidiu que o valor vale X, né? O dedo ao vento. Então, o que a gente vê? Foi criado, né, Deise, uma base de cálculo que, na nossa visão, não está nem na Constituição Federal, não está no Código Tributário Nacional, não está nas leis orgânicas municipais, que devem, né, seguir esse ambiente de referência legislativa, e também não está no tema 796, não, concorda? Exatamente, não se amolda ao tema 796, exatamente. Exato. E aí esse movimento que a gente tem visto e essa exigência do tributo que nós temos visto é que não se encaixa aqui. E há um outro elemento ainda muito interessante no voto do ministro Alexandre de Moraes, que se discute bastante, né, se ele seria ou não seria adotável, né, como é que os juízes vão interpretar isso, porque ele não fez propriamente parte da tese, né, embora tenha sido referido no voto. E a mim parece um elemento bastante importante, bastante persuasivo a conclusão, né, chegada. Que ele disse o seguinte, ele fez uma distinção entre essa primeira parte do inciso 2. Dispositivo. Do dispositivo imunizante, do inciso 1, do parágrafo 2º, na verdade, né? Entre a primeira parte, que é justamente a integralização do capital social, e a segunda parte, que trata da fusão, da cisão e da incorporação, né, das pessoas jurídicas com atividade imobiliária. Ele disse que essa segunda parte, essa exceção à segunda parte, não se aplica à primeira. Então, ou seja, um divisor de águas. Então, operações decorrentes de reestruturações societárias, nós, havendo, né, atividade preponderante imobiliária, podemos ter uma interpretação de TBI. Porém, formação pura e simples de capital
não temos condição alguma de atividade imobiliária, Exatamente, o que né? ele chama de imunidade Incondicionada. incondicionada, né? E aqui ele traça justamente essa distinção e depois ele volta à questão da reserva de capital justamente por isso, né? Se fosse a integralidade dos imóveis alocados à conta de capital, nós teríamos uma imunidade, mas nesse caso, né, exercendo a sua autonomia de vontade, a possibilidade que a lei abre para esses sócios, né, de aportarem, de constituírem reservas, se assim for da vontade deles, eles não ficaram ao abrigo dessa imunidade. Então, me Claro. parece muito claro isso, né? E essa distinção precisa ser feita. Há, sim, algum tipo de entendimento pacífico nesse sentido? Não, muito pelo Não. contrário, né? A gente vê muita divergência, tanto Uhum. nos municípios como no próprio judiciário. A gente, né, Simone sempre deixa isso muito claro. Ainda a questão é bastante controvertida, mas muito interessante, porque realmente se fazendo a distinção do caso concreto, daquelas circunstâncias fáticas, né, que conduziram à conclusão daquela tese no tema 796, para outros casos que não se amoldam aquele precedente, a gente justamente tem que provocar essa distinção, né? Essa, E ao menos claro. para que se analise isso, porque Uhum. senão me parece que tem até uma subversão aqui do próprio sistema de precedentes, né? Da intenção que ele tinha, que era justamente de aplicar uma mesma solução a casos que sejam Há casos estreitamente semelhantes ou idênticos até, né? O melhor seria que idênticos. Mas se for diferente, eu preciso mostrar isso, né? E aí claro, eu tenho que claro. demonstrar que não se aplica. Exato. Então, me parece que é aqui que está um outro ponto, né? É. E tu sabes, Daisy, que, né, o que que acontece muito frequentemente, agora falando um pouco da prática, né? Na prática, cada luta é realmente individual, né? Quantas e quantas vezes, né, no escritório, assim, e também nos cases que os alunos trazem aqui no Projeto Compasso, né, temos lá um contribuinte, uma pessoa física, né, que resolveu constituir uma administradora de bens, ou uma holding familiar, ou uma holding rural. Nós temos lá bens sediados no município A, B, C, D e F, muitas vezes em estados da federação diferentes. Nós temos interpretações diversas em cada um deles. Então, há um problema, inclusive, nessa tal da uniformização do entendimento. Porque a gente tem Exatamente. município que diz o seguinte: você receberá a imunidade sobre aquilo que você está declarando. Então, se você declara que o imóvel vale 10 mil, sobre 10 mil você não paga ITBI. Mas se eu, município, avalio aquele bem em 500 mil, né, sobre 490 mil reais, que seria a diferença, tributarei o ITBI. Então, tem municípios que Uhum. tratam dessa maneira. Existem municípios que ainda condicionam as atividades preponderantes e que acabam em seus despachos administrativos trazendo exatamente qual informação. Bom, né, tá aqui uma isenção condicionada, nesse momento eu não te cobro ITBI, volte com os seus balanços daqui a 3 anos para a gente verificar. Então, existem esses municípios também. E Exatamente. existem aqueles municípios que fazem um samba louco, né? Que colocam lá, né, arbitram uma base de cálculo que não está na lei e diz, nessa operação o valor do ITBI é X. Muitas vezes sequer fazendo essa distinção do por quanto o contribuinte aportou e do quanto efetivamente, né, é a tal da estimativa fiscal. E aí a gente entra num outro problema, né? De que forma são Exato. aferidas essas estimativas fiscais, né? Qual é a legalidade disso, né? Resumo da ópera, Deise. A pergunta é: a gente pode discutir isso? Deve discutir isso? Temos margem para mostrarmos, né, aos alunos do projeto que o ITBI não é terra arrasada após o 796? Temos, não, de forma alguma é terra arrasada. Muito pelo contrário, né? Me parece que o tema 796 nos deu, inclusive, muito material para trabalhar essa Oportunidade, discussão. né, de discussão, Exato, exato. exatamente, né? Lógico que a gente sempre olha, né, Simone, assim como nos teus planejamentos, a orientação sempre é a customização, né, a alfaiataria, essa é uma expressão que para mim me marca muito, assim, eu falo em alfaiataria, eu lembro Simone, porque é uma expressão que, desde que eu te conheci, eu vejo que tu trabalhas esse conceito, né? A gente não aplica uma forma, a gente não tem uma métrica certa que é adequada a todos os casos, assim, de uma forma Uhum, vertical. Não, a gente uhum, sempre lança aquele olhar sobre o caso concreto. E no caso do ITBI, me parece que é a mesma coisa. A gente sempre vai claro. fazer essa análise, né? Onde o imóvel está localizado?
como é que esse município está tributando? Como é que ele prevê na legislação? Qual é o tratamento que ele está conferindo? Porque a gente não pode esquecer, que eu falei lá no início, por exemplo, que dentro da esfera de competência do município, já que ele pode tributar, quem pode o mais pode o menos. Eu posso tributar, eu Uhum, posso isentar também. Talvez claro. para ele seja interessante continuar concedendo essa imunidade. Porque me parece muito assim que os olhares se voltaram para a formação das estruturas societárias que visam um planejamento sucessório e patrimonial, né? Mas nós estamos esquecendo aqui que existe uma gama infinita de outras empresas, de outras pessoas jurídicas que Claro, estão sendo formadas e a claro. gente está passando por cima daquele intento do Constituinte, aquela finalidade que a Constituição almejava que não era arrecadatória, né? Uhum. E quantos contribuintes eu posso estar tolhendo do exercício de uma atividade econômica que geraria muito mais riqueza para o município, não fosse essa ideia. Subvertendo aquela intenção constitucional justamente de fomentar a função social das empresas, né? Exatamente. Então, Da liberdade de nós, mesmo que seja uma empresa familiar, constituída com o intuito de um planejamento de sucessão, né? Vamos lá, vamos falar de elisão fiscal, que é do bem, né? Objetivando realmente uhum, diminuir impostos da sucessão, ainda mais às vésperas né, de uma reforma tributária que será tão implacável, especialmente para quem detém patrimônio, para quem sucederá patrimônio, para quem circulará bens e serviços, né? Então, o que eu acho importante, Daisy, né? Podemos subverter essa intenção do Constituinte sem que a Constituição seja alterada? Nós temos força suficiente nesse julgado aqui, eu estou sendo bem corajosa até ao fazer essa pergunta, mas temos força suficiente de interpretar essa repercussão geral do 796 como uma alteração de princípios constitucionais? Isso é possível aí no país? A gente sabe que hum, hoje em dia a gente não sabe o que é possível, não, mas é, enfim, na né? verdade, o que a gente tem, né? Ao STF cabe a interpretação da Constituição. A última palavra, né, sobre a interpretação das normas constitucionais sempre vai ser do Supremo. Claro. Não me parece que nesse caso 796 ele tenha feito qualquer tipo de alteração na Constituição, do que diz a Constituição aqui, no momento de interpretar. Né? A gente eu não considero dessa forma. A leitura que eu faço é que ele está justamente aplicando aquilo que a Constituição diz. E quando eu constituir o capital social da pessoa jurídica e aportar os bens na conta de capital, eu tenho direito à imunidade. Se Perfeito. eu fizer uma conta de reserva, então aí não é mais conta de capital, não é isso que o Constituinte quis proteger com a imunidade, nem fomentar nesse sentido, então Uhum. eu estou suscetível à tributação. Então me Perfeito. parece que não é de fato uma alteração que a gente tem aqui, não. Uhum. E é justamente isso que dá o campo fértil e aqueles elementos todos para que a gente continue discutindo, né, e que o fator ITBI não seja um inibidor aqui de daqui a pouco, né, a formação de uma estrutura societária, seja ela operacional, seja ela voltada para planejamento sucessório, enfim, não deveria ser, porque daí Um nós estamos justamente indo impeditivo, na né? Na contramão, contramão. exatamente, É, daquele interesse do constituinte, né? é. Não, muito interessante esse teu ponto, porque isso ratifica ainda mais, né, a viabilidade da discussão real do tema, né? Ou seja, não é que houve uma loucura generalizada no tema 796. Na realidade, o que nós temos que fazer é ler com óculos adequados Isso né, é o que esse me parece. julgado, né? Exato. E quando a gente consegue extrair do julgado os elementos todos, que são de uma riqueza enorme, né? A gente verifica que, por exemplo, como já vivenciamos na nossa trajetória profissional, nós já verificamos essas incidências tributárias sendo aplicadas por instrução normativa em alguns municípios, né? Sequer né, uma alteração legislativa necessária na nossa, né, já que a administração pública é vinculada, para absorção né, do efetiva interpretação foi possível. Então, simplesmente, a partir do tema 796, tribute-se a diferença do por quanto o contribuinte aportou os bens para a nossa estimativa fiscal, que aí, vamos lá, eu vou decidir como é que eu vou fazer esse critério também, que isso é um outro problema, né? Que Isso, leva ainda a uma exatamente. nova discussão, né? Município, de que forma você está ferindo a sua estimativa? Isso está na legalidade ou não, né? Exatamente. Inclusive porque se nós levarmos em consideração que
Quando foi julgado o tema 1113, né, aí repetitivo, lá no STJ, né, não repercussão geral, e que se estabeleceu aqueles critérios para incidência do ITBI que não se comunicam com os do IPTU, né, a base de cálculo do IPTU não servirá de base de cálculo do ITBI, entre outros critérios ali. Eu não vou lembrar das 3 teses agora especificamente, mas eu lembro muito claramente de um trecho do voto do relator em que ele disse o seguinte, que a base de cálculo do IPTU, por exemplo, não pode ser adotada para o ITBI, porque normalmente o IPTU leva em consideração critérios de localização e metragem. Uhum. É praticamente um cálculo objetivo sem levar em consideração inúmeros outros aspectos que podem estar interferindo naquele negócio. Claro. Né? E um exemplo muito simples. Na pandemia, nós vimos um movimento muito grande, por exemplo, de imóveis que supervalorizaram e outros que caíram, porque as pessoas não tinham liquidez, precisavam vender a qualquer As preço. pressas. Empresas querendo sobreviver. Exatamente. Então, eu vou olhar para aquele imóvel e vou aplicar um critério objetivo sem minimamente olhar as nuances desse negócio, né? Aí, trazendo aqui para a nossa decisão, para a nossa discussão da integralização, né? Quando o município vem com um valor pronto, que não, o contribuinte não participou da formação daquele valor, né? Não se sabe de onde ele saiu. Quer ele seja o valor do IPTU ou não, mas nós estamos falando aqui de um valor que não houve um processo administrativo nos termos do 148 para aferição desse valor, Claro. né? Ele só traz essa estimativa ou esse valor de referência e apura a diferença. Será que eu estou considerando os elementos próprios aqui de uma integralização de capital? Porque a gente não está falando de uma compra e venda ordinária nesse caso. Claro. Eu não estou falando de uma permuta, seja ela com torna ou sem torna. Eu usei a expressão permuta antes com cautela por isso, porque se nós entrássemos nesse assunto agora, eu queria fazer bem essa distinção. Não é uma permuta. Né? A operação societária aqui de integralização de capital é diferente de qualquer outra. E será que eu não tenho que fazer, inclusive, essa reflexão que o ministro da STJ fez? Eu não tenho que considerar esses elementos próprios, né, que permeiam essa negociação e que ela não cai no critério objetivo só de localização e metragem? Perfeito, Né? Deise. Então, assim, isso também chama atenção. Né? E, obviamente, quando se abre um processo administrativo, por exemplo, para discutir direito à imunidade, direito à isenção condicionada, se for tratado assim na legislação local, ou qualquer outro critério, mas não se adentra essa questão do valor, é porque já está implícito aqui o entendimento de que o município não poderia arbitrar esse valor. Né? Perfeito, excelente. E se eu vou falar em boa-fé, então, que no tema 1113 também trouxe, né, que se presume de boa-fé aquele valor que é declarado, né, ele se reveste disso. Será que eu poderia conferir mais boa-fé a esse valor declarado do que uma legislação federal que faculta que eu faça esse aporte pelo valor de custo, porque ela entende que não há propriamente uma realização de renda aqui neste momento, né? E Excelente. nesse sentido, me parece até que ela se alinha com a Constituição, né? Porque se viesse a União aqui para tributar ganho de capital, nessa integralização de capital, será que daí ela não provocaria também o efeito reverso que o Constituinte quis? De facilitar essa transmissão do imóvel para a formação da pessoa jurídica. Então, são uma série de questões que, na verdade, eu acho que o tema 796 não tornou a terra arrasada, muito pelo contrário. Né? Nos trouxe oportunidades. Ele fertilizou esse campo, assim, que a gente precisa agora só identificar, no caso a caso sempre, né? Analisando detidamente cada município, cada imóvel, qual é a situação, como é que está tributando, como é que esse imóvel está sendo tratado aqui e o outro de lá, né? Quando há uma pluralidade. E numa análise sistêmica, né, Deise? Porque seguidamente me perguntam: não, eu acho que não vale a pena eu pensar em organização de patrimônio porque eu tenho que pagar ITBI. Gente, a análise de um bom planejamento, ela é sistêmica. Nós nunca olhamos individualmente nosso benefício tributário numa atividade imobiliária, nosso benefício que poderemos ter numa redução de carga tributária do ITCMD, né, do Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação, né, quando nos antecipamos em vida, ou simplesmente na primeira etapa, que é a formação do capital do ITBI. Né? Eu diria que o primeiro dos impostos que nós vamos enfrentar, de fato, é o ITBI, mas há uma necessidade, de fato, de atenção a todas essas especificidades que tu bem colocaste. E um ponto bem interessante aqui é o seguinte, né? E aí vou trazer
pela nossa vivência, né? A gente trabalha em parceria em vários estados brasileiros, né, Deise? A gente sabe que a gente já viu bastante coisa acontecer, né? Na prática, o que que a gente tem visto na jurisprudência, né? A gente tem visto que provavelmente esse assunto vai retornar aí às instâncias superiores. Por quê? Temos Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça do Goiás, né? Isso. Entendendo exatamente como nós pensamos, que na formação de capital, com bens imóveis, sem que haja abertura de conta de reserva, não há incidência de TBI. Então, Entendeu? temos E temos uma decisão excelentes do nosso julgados. tribunal também. Também do Uma, nosso pelo tribunal. menos, né? Do nosso Aliás, eu quero tribunal. chamar a atenção aqui que nós temos nós temos uma audiência qualificadíssima hoje, dentre elas, né? Tiago Zanella, querido amigo, Ângela, né? Lázari, né? Que pessoas que nos conhecem sabem que nós somos bastante, né, aguerridas nesse tema aí do ITBI. A boa notícia, o nosso TJRS também sinalizou positivamente. A gente sabe que os juízes de primeira instância, né, tem uma tendência, claro, é uma questão de convicção, né, mas há uma tendência na primeira instância, isso eu tenho verificado realmente em vários locais, de julgar, né, não, deve ser tributada a diferença da estimativa do contribuinte para a estimativa fiscal. Mas os tribunais de justiça estão trazendo boas jurisprudências por aí, né? Desde essa é a grande boa notícia. Então a discussão realmente não tá morto quem peleia, né? Como diriam os Jamais. gaúchos, que somos, né? Então, próximos ao 20 de setembro, vamos pelear, né? Exatamente, é isso aí. Não tá morta essa discussão, eu concordo contigo, Simone. Eu acho que ainda vai retornar aos tribunais superiores, acho que a gente ainda vai ouvir falar muito desse tema, né? É importante que nós sempre trabalhemos, né? Eu digo nós advogados, trabalhemos justamente nesses pontos que são específicos, assim, né? Quem trabalha no contencioso sabe que é uma luta, porque a gente precisa demonstrar, né? Tá na nossa mão, assim, de demonstrar essas distinções, de demonstrar por que aquele caso não se aplica ao meu, no que o meu é diferente, o que que eu vou, por que ele merece um outro tratamento, né? Então, tudo isso cabe a nós, alinhavar isso e conduzir, né? Levar isso ao judiciário e conduzir as novas decisões dessa Dessa forma, né? É forma. isso que nos cabe, é provocar sempre uma discussão, lógico, como a gente sempre trabalha, né, dentro da A legalidade, dentro legalidade. daquilo que a gente pode, né, fazer dentro de um processo, porque a gente está falando aqui daí de um processo judicial, né, essa mudança de entendimento só vai vir no processo judicial. Os municípios, muitos, me chama a atenção uma coisa que eu acho bem curiosa, né, eles às vezes adotam essas teses e dizem que a administração está vinculada, mas é uma coisa que me chama a atenção porque as teses que são mais benéficas à arrecadação são adotadas. As outras que nem não são tão benéficas, a gente vê um comportamento mais Dependemos do refratário. judiciário. É engraçado como a famosa isonomia tributária, que é um princípio básico, não é muito bem aplicada na é, prática, né? então, e o que a gente vê, né? Pelo sistema de precedentes, essas decisões tomadas pelo STJ, pelo STF, nesses regimes especiais de julgamento, vou chamar assim para, né, abarcar os dois, elas são vinculantes a juízes e tribunais, Uhum. elas são vinculantes aos órgãos do Poder Judiciário. Nós temos uma legislação federal que vincula a administração federal também, temos, a Procuradoria precisa, a Procuradoria Federal, né? Inclusive emitir um parecer orientando nesse sentido, a partir de agora não contestaremos mais, a Receita Federal também tem que Uhum. adotar, né? Nós temos Uhum. legislação. Mas me chama a atenção que os municípios, às vezes, usam desse argumento, né? São Nós estamos tendenciosos, vinculados, né? mas eu vou me vincular só naquilo que favorece a arrecadação ou eu vou me vincular de fato porque eu entendo que eu preciso absorver essas decisões? Se Excelente. precisamos absorver as decisões, vamos absorver as do 1113 também, né? Porque não Claro, raras vezes vemos ITBI sendo cobrado em operações com valor que em estimativas que não atendem ao valor da operação. claro. Né? Então, E o na inter... verdade, pode. Desculpa, pode falar. Não. Então, na verdade, é isso, né? A gente tem um campo muito fértil, de muita discussão, mas cabe a nós encontrarmos
o fio, né, de cada uma dessas discussões e puxar para ver o que sai. Exato. E uma coisa interessante, né, Deise, eu acho que é bem importante a gente deixar isso claro, né, para quem está nos assistindo, para os nossos alunos, para, né, para os queridos amigos, clientes, profissionais do direito, da contabilidade, que nos acompanham tão frequentemente, né, nunca abrir mão de uma discussão, né, que possa ser feita. Muitas vezes a gente, inclusive, orienta, né, e eu quero deixar claro aqui uma coisa muito importante, saber pedir, né, o requerimento que é direcionado ao município no momento em que nós vamos solicitar a imunidade ou a não incidente, ou não incidência ou a isenção, enfim, de acordo com o que efetivamente formos cotejar, né, ao avaliar de que forma esse assunto está sendo tratado na lei orgânica municipal, né, saber fazer o requerimento é importante, né, então nós sabemos que em alguns municípios temos os sistemas digitais automatizados por formulários, né? E devemos sim, muitas vezes, esgotar a instância administrativa, provocar a administração pública para que fundamente efetivamente o que está. Qual é o fundamento de me conceder ou não, ou de me tributar sobre eventual diferença, para que nós tenhamos o material suficiente para recorrermos ao judiciário, seja através de medidas, né, como mandado de segurança, seja através de ações declaratórias, seja através de ações ordinárias, seja uma ação que nós depositaremos em juízo para verificarmos qual é a decisão final, né? Mas eu quero mais uma vez salientar aqui, né, os bons precedentes que temos avaliado, e a gente, inclusive os nossos alunos sabem que nas nossas aulas temos, né, enxertado esse material, cada boa notícia dessas a gente coloca no material, justamente porque os tribunais realmente estão atentos, né, e estão dando ao contribuinte essa possibilidade da imunidade incondicionada, que tu bem referiste, né, da primeira parte do dispositivo do 156, né, Deise? Que é, eu acho, a grande pérola do teu artigo publicado na revista 47 aí do IBDT, né? Aliás, vamos deixar aqui para quem quiser depois o artigo da Deise, a gente manda o linkzinho, só entrar em contato aí pelo nosso direct. Os nossos alunos já têm esse artigo no material didático, mas a gente encaminha para quem estiver aqui nos assistindo também. Deise, me diz, nossas opções então é lutar até morrer, é isso? Dependendo do caso, a gente dá as mãos e luta até morrer, né, Simone? Mas, na E às verdade, vezes é interessante pagar, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque às vezes a gente toma a decisão com o nosso cliente, né, ou com o contribuinte, de que, né, nossa, a diferença aqui vale a pena, e a gente. Aí eu quero entrar num outro assunto. Se o contribuinte optou por pagar esse tributo, sem discuti-lo administrativa ou judicialmente, quanto tempo ele tem para poder, né, caso a jurisprudência se consolide ainda mais, ou esse tema volte à baila lá no STF, qual é o prazo que a gente tem para discutir essa questão novamente? Perfeito. Quanto à primeira questão sobre eventualmente ser interessante pagar, sim, né? Por isso mesmo que a gente faz essa análise de acordo com a situação de cada município, como é que está sendo o tratamento, como é que é essa avaliação, porque eventualmente vai aparecer aqui um processo de integralização que vai ter um ITBI, sim, incidente sobre um valor excedente, mas que não é um valor absurdo, que não é um valor que se justifique, às vezes, uma discussão judicial, que pode ser longa, pode ser desgastante, que às vezes atrasa o término, né, do ciclo de integralização desse imóvel lá com o registro imobiliário, porque a gente sabe, né, que os registros de imóveis exigem essa certidão. E acabam atravancando o prosseguimento do planejamento, que muitas vezes é muito caro as etapas posteriores a esse contribuinte. Né? Exatamente. Mesmo com uma decisão liminar que determine, né, que o registro de imóveis proceda aquele registro, a gente sabe que nós temos uma burocracia a ser seguida e às vezes isso acaba atrasando. Sem dúvida. E esse tempo às vezes é crucial, né, por N fatores. E um planejamento sucessório e patrimonial não envolve só uma monetização aqui, né, Simone? Envolve intangíveis que são incomensuráveis, né? A gente está falando aqui de eu pensar no futuro do meu negócio. A gente está pensando aqui eu pensar quem é que vai me suceder no meu negócio. Na segurança dos nossos filhos, né? Na segurança dos nossos filhos versus a insegurança de uma reforma tributária
que está pretendendo, né, triplicar né, o teto hoje existente dos impostos de transmissão, causa-mortes e doação, né? Então, talvez o momento de refletir sobre essa sistematização tributária necessária nos planejamentos seja, não, vou pagar aqui e vamos seguir, né? Talvez seja essa a decisão. É uma equação complexa mesmo. Então, às vezes, a gente precisa justamente acomodar todos esses elementos, né, nesse cenário, para que se enxergue com clareza se naquele determinado caso vale a pena eu discutir judicialmente, né, ciente de todos os riscos inerentes, né, porque é um valor que fica lá indisponível ao contribuinte havendo depósito, ou se houve um pagamento. No caso de uma repetição, também pode demorar para retornar. Então, tudo isso, né, a gente trabalha. Não são todos os casos que se recomenda, não, a discussão, né? Assim como não são todos os casos que se recomenda, né, o planejamento, já vi falar sobre isso, o planejamento com estrutura societária, né? Claro. Não é para todos que a gente recomenda também. Em alguns casos, vale a pena pagar, pague e não discuta. Perfeito. Acontece. Agora, ficou na dúvida, né? Deposito, não deposito, discuto, não discuto. Eu vou pagar para prosseguir com a constituição da minha pessoa jurídica e depois eu penso sobre isso. O prazo que nós temos para ajuizar uma ação para restituição deste valor, né, para o indébito, é de 5 anos. Perfeito. Considerando aqui a data do pagamento. Da data do pagamento, contado da data do indébito, que a gente chama, né? 5 anos contados da data do pagamento. Lógico que aí a gente tem questões processuais envolvidas aqui, né? A gente perde, com o decurso do tempo, a gente perde a oportunidade de manejar uma ação de menor risco processual, mas que limita também as matérias, né? A gente sempre tem ônus e bônus aqui quando se opta por um determinado tipo de ação ou outro, né? Haverá, mas via de regra para restituir esse valor de 5 anos. Excelente, Deise. Deise, estou extrapolando já, né, meu pedido de 1 hora do teu tempo, que é tão precioso, mas é que realmente o tema é maravilhoso. Assim, eu quero fazer um fechamento, né, que eu acho que diz muito sobre né, o título da nossa live, que foi bem provocativo, né, ITBI é devido na integralização de capital social? Não, gente. Na integralização de capital social feita, né, numa transferência de pessoa física para jurídica, nessa correlação de entrega patrimonial com cotas sociais, né, nós não temos, né, a exigência do ITBI, né, temos que trabalhar favoravelmente todo o material que o próprio julgamento do tema 796 nos deu. Eu e a Deise somos boas de briga, né, Deise? A gente gosta muito dessa discussão, né? Então, contem conosco aí também, nossos queridos alunos, para né, dúvidas remanescentes, maiores informações, de que forma, né? Aí vamos analisar também, cada caso de fato é um caso, o município envolvido, como é que está a estrutura legislativa desse município, se vale ou não a pena. Então, todas essas variáveis que tu muito bem pontuaste, Deise, ao longo da tua fala, certamente, né, podem ser trabalhadas no caso concreto e não tá morto quem peleia, né, minha amiga? Nunca. A gente vai continuar. Esse tema certamente voltará às instâncias superiores. Nós seremos, né, atrizes, né, desse processo, porque somos, né, já estamos com essas discussões em muitos estados, inclusive em muitos municípios. Então, vamos em frente, né? E eu quero aproveitar, né, Deise, para te agradecer enormemente, né? Tu sempre muito brilhante na forma como tu colocas o tema, né, na tua lucidez, né, teórica associada à prática, às reflexões das variáveis. Isso é realmente o que diferencia os bons profissionais, os bons advogados, né? Com toda essa tua bagagem de anos e anos de Justiça Federal, que também traz, né, essa visão de como né, o lado de lá enxerga muitas vezes essas discussões, né, que traz esse elemento todo especial na hora que tu colocas, né, esse tema da imunidade tão bem, esse tema da não incidência tão bem, né? E te dizer que é uma grande honra ser tua parceira, ser tua colega advogada, ser tua doutrinadora do Projeto Compasso, né, como material complementar, e de ser tua grande amiga. Então, muito obrigada por esse bate-papo incrível,
que vai ficar gravado para quem não teve a oportunidade aí de acessar online, né, nesse horário que é tão tenso muitas vezes, das 19 horas. Mas é um prazer enorme ter estado contigo conversando sobre isso, Deise. Obrigada de coração pela tua generosidade. Quem agradece sou eu, Simone. Nossa, além de tudo isso é recíproco, né? Eu tenho o mesmo sentimento, uma grande incentivadora minha, inclusive, né, na advocacia, então eu só tenho a te agradecer, muito obrigada. E é uma imensa honra e um prazer enorme poder estar aqui no começo desse projeto, que eu tenho certeza assim que vai levar o conhecimento sólido, né, e de qualidade a muitas pessoas, porque eu sei que esse é um dos teus objetivos, né? Sem dúvida. Que tá dentro, faz parte de ti, né? Isso de levar o ensino e de compartilhar. E eu acho isso muito bacana. Então é uma felicidade muito grande estar aqui hoje. Muito Que bom, obrigada. Deise. E tu já fica convidada aqui, porque a gente tem muita coisa por vir na matéria tributária. Em breve vamos falar um pouquinho sobre demais aspectos da reforma. A gente tem desafios aí, né? Falando de planejamento, temos os desafios do ITCD, temos os desafios, né, empresariais das distribuições de lucros, né, se vai incidir ou não, né? Imposto de renda, temos o IBS, né, minha amiga, que vai fazer uma movimentação gigante aí para nós, advogados tributaristas, e para os nossos queridos amigos contadores. Então, assunto não falta, né? Sinta-se sempre convidada. E eu sou uma que vou te cutucar para a próxima live para a gente trazer justamente esse objetivo do Projeto Compasso, informação de qualidade, desmistificar, né, algumas mágicas que já comentamos também na primeira, algumas informações que infelizmente são informações muitas vezes que vêm assim truncadas. Então vamos falar realmente o que pode, o que não pode, quais são os limites disso e o que a gente está disponível aí a entregar de material e conhecimento, né? Perfeito. Perfeito, minha Combinado. querida. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Queridos amigos, alunos, clientes, né, família que nos assistiu, muito obrigada pela audiência. Sintam-se sempre à vontade. Convidem as pessoas a seguirem o Projeto Compasso, que é uma página que tem muita informação de qualidade. Essa live estará salva lá. E será um prazer a gente voltar daqui a uns dias para conversar sobre outros temas relacionados aí, né, aos nossos planejamentos, à nossa tributação, a tantos assuntos, né, dessa vasta gama da nossa querida ciência jurídica. Gente, boa noite a todos, fiquem com Deus, um beijo, até a próxima. Obrigada, Muito Deise. obrigada. Obrigada eu. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau.